Na lição desse domingo, nós estudamos sobre o maná suficiente. Vejam, Deus havia retirado o povo de Israel do Egito. Durante muitos anos eles viveram sob servidão e estavam muito distantes do plano e da vontade original do Senhor. Com as leis que Deus ia dando, Deus estava reorganizando a sociedade dos israelitas para que ele pudesse executar a obra que tinha que ser executada na vida deles. Uma das coisas importantíssimas nesse processo de reeducação dos israelitas foi a provisão que Deus daria a eles de alimentação durante o tempo que eles passaram pelo deserto. Em alguns momentos Deus proveu água de maneira miraculosa e da mesma maneira foi com o alimento sólido, aquilo que a gente conhece como o maná. Algumas coisas interessantes e lições importantes que podemos tirar para a nossa vida com relação ao maná. O texto que a lição sugere para a nossa leitura é o que está em Êxodo capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. Eu vou ler só um trechinho aqui que serve para nos dar uma diretriz básica daquilo que temos que entender e compreender com relação ao maná. Diz assim: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Ou seja, quando Deus proveu o maná, ele estava primeiramente dizendo que ele era o Senhor e que ele era poderoso. Da mesma maneira como ele tirou o povo de Israel do Egito, ele conduziria e levaria o povo até a terra prometida. Não havia motivos ou razões para duvidar, não confiar ou até temer, porque Deus estava à frente, Deus estava adiante. E ele então começa a enviar o alimento físico, o maná, e logo no comecinho das explicações que Moisés estava dando de como deveria ser o uso, ele está dizendo o seguinte: olha, cada um deve colher apenas a quantidade suficiente. Não dá para guardar maná de um dia para o outro. O maná é só para hoje, a provisão é para agora. Ou seja, Deus dava a bênção para aquele dia e cada um deveria ter e acumular apenas aquilo que era necessário e suficiente. Deus estava ensinando que nós não precisamos procurar ou viver numa incessante necessidade de coisas que nós não precisamos. Essa lição é tão importante para a sociedade dos nossos dias, porque muitas pessoas estão vivendo nessa roda intensiva, capitalista, de cada vez conseguir, cada vez ter mais coisas. Deus está dizendo o seguinte: olha, veja, você precisa só daquilo que é suficiente. E ele está ensinando com isso contentamento. Seja feliz com aquilo que você tem. Seja contente com aquilo que eu estou te dando. Você não precisa de nada mais daquilo que eu estou lhe provendo. Porque Deus é o provedor. Além disso, ele era o mantenedor. Deus poderia dar maná para as pessoas estocarem para uma semana. Mas Deus não fez. Ele dava o maná todos os dias. Cada dia, cada manhã, as pessoas deveriam sair, colher o maná e só a quantidade necessária e suficiente para sua tenda, para sua família, e então, se guardasse de um dia para o outro, embolorava e dava bicho. O diferencial acontecia na sexta-feira, onde Deus dizia assim: ó, na sexta-feira vocês vão sair e colher maná em dobro. E ali, Deus também já estava ensinando algo mais. O sábado. Ele estava incutindo na cabeça dos israelitas, que já estavam muitos anos sem guardar o sábado, escravizados, longe da vontade de Deus, de que o plano dele era exatamente o mesmo que ele estabeleceu na criação. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás, não farás nada, será o seu dia de descanso. E a terceira coisa que nós aprendemos com relação ao maná é que Deus nos incentiva a repartir com quem não tem. Ou seja, quem tem deve ajudar quem não tem, porque para amanhã já não tem mais. As lições que Deus deixou no passado são lições tão esquecidas nos nossos dias. Mas que bom que temos a lição da Escola Sabatina para ajudar a pensar, a recapitular, a voltar um pouquinho e compreender os grandes princípios que Deus nos deixou, aquilo que Ele estabeleceu como sua vontade e o seu ideal para a nossa vida. Que Deus te abençoe muito a continuarmos sendo fiéis ao Senhor, hoje e sempre. Amém.